Oi, gente. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os axiomas de Peano, tá? Os axiomas de Peano foram os axiomas, né, estabelecidos pelo matemático italiano Peano, quando ele foi definir o conjunto dos números naturais, né? Isso aconteceu, pelo menos esse documento aqui, ele foi escrito no ano de 1889, tá? Então isso tem pouco mais de 100 anos, certo? Aí você se pergunta, mas o conjunto dos números naturais ele é usado há bastante tempo. Exato. Só que ele, como tudo na matemática, né, ele precisou ser formalizado, né, precisou ser definido. E ele foi ser definido somente nessa época, né, definido rigorosamente falando. Tá? E então Peano, o que foi que Peano fez? Ele estabeleceu as regras necessárias para que um conjunto satisfaça, de modo que esse conjunto venha a ser o conjunto dos números naturais que nós conhecemos, certo? E aqui, Peano estabeleceu 9 regras, né? Que nós vamos chamar de axiomas, tá? O que é um axioma? Axioma é uma sentença que ela não precisa ser provada, tá? Ela é como se ela fosse uma verdade primitiva. Você admite isso e a partir desses axiomas nós provamos o resto da teoria, tá? Além disso, né, antes de estabelecer essas verdades, esses axiomas, Peano ele começou a trabalhar aqui com 3 entes fundamentais, né? O primeiro deles foi o número 1. O segundo deles é aquilo que a gente vai chamar de sucessor, certo? Eu vou explicar melhor daqui a pouco. E o terceiro foi a relação de igualdade, tá? E aí, esses 9 axiomas são leis, a gente pode dizer que são leis que regulamentam como é que funcionam esses 3 entes fundamentais. Quando eu falo ente fundamental, significa que isso não tem uma definição, certo? É como ponto, reta e plano lá na geometria, tá? Então a gente vai fazer um estudo da importância de cada axioma, tá? E como se deu esse processo aí na definição do conjunto dos números naturais, certo? Antes de começar, eu quero frisar uma coisa. Nós não vamos falar desses 9 axiomas estabelecidos por Peano. Note que os axiomas do número 2 até o número 5, eles são todos sobre a relação de igualdade, tá? E aqui a gente vai admitir a relação de igualdade que a gente já conhece. A gente não vai falar muita coisa sobre ela, tá? Porque não tem necessidade, tá? Você nota o que ele diz aqui nos axiomas dele? Que um elemento sempre é igual a ele mesmo. Se um elemento é igual ao outro, então o outro é igual a 1. Se um elemento é igual a um segundo e esse segundo é igual a um terceiro, então o primeiro é igual ao terceiro, né? Que é a transitividade, ó, aqui é reflexividade, aqui é simetria e aqui é transitividade, né? E aqui o que ele diz é o seguinte, se você tem um elemento no conjunto dos naturais e você tem um outro elemento que é igual a esse elemento que está no conjunto dos naturais, então esse cara ele vai estar no conjunto dos naturais, certo? Então tudo isso aqui é sobre a relação de igualdade, e isso a gente vai admitir, certo? A gente vai trabalhar os outros axiomas, tá? O axioma 1, aí o 6, o 7, o 8 e o 9, tá bom? Então vamos tentar ver isso aqui na nossa língua, né? Então, como eu falei, a gente não vai falar sobre isso aqui, sobre a relação de igualdade, a gente já vai admitir. Então, nós temos 2 entes fundamentais, o número 1 e isso aqui que a gente vai chamar de sucessor, certo? Essa notação dele aqui é tendenciosa e nós não vamos usar ela, tá? Até mesmo porque nesse ponto aqui a adição ela não foi definida ainda, tá? Note que aqui ele fala alguma coisa com relação à adição. Se você for ver nesse livro aqui dele, ele só vai definir a adição depois disso aqui, certo? Então eu não vou usar essa notação dele aqui. No lugar de escrever A mais 1, eu vou escrever S de A
que é para dizer que é o sucessor de A, certo? Vocês vão ver alguns autores dizendo que esse S é uma função de N em N. Eu não vou usar essa terminologia, porque como vocês estão vendo, isso aqui são nos rudimentos da matemática. Então aqui a gente não vai trabalhar com definição daquilo que é função, tá? Então a gente vai usar a linguagem que a gente tem aqui. A única coisa que a gente vai dar uma forçadinha é na parte da igualdade aqui, tá? Então, sem mais delongas, deixa eu começar, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então, o primeiro axioma de Peano... Ah, sim, deixa eu escrever aqui para ficar claro. Nós temos dois entes fundamentais. O primeiro ente fundamental é o número 1. E o segundo ente fundamental é aquilo que a gente... o número 1, né, aqui. E o segundo ente fundamental é o sucessor de um elemento de N, tá? Certo? Então, como é que começa a nossa história? Nós começamos com o conjunto N, tá? E nós começamos com dois conceitos fundamentais. O número 1 e o conceito de sucessor de um elemento desse conjunto, certo? Ok. Então, com relação a esses dois entes, quais são as leis que Peano fixou? A primeira lei que ele fixou, né, o axioma 1, é que o número 1 é um número natural, né? Note que no começo a gente está trabalhando com esse objeto aqui, mas a gente não disse se ele está nesse conjunto. Então, Peano começa estabelecendo isso. Ó, vou começar com dois objetos aqui, o número 1 e a história do sucessor. E a primeira coisa que eu vou estabelecer é que o número 1 ele pertence ao conjunto dos números naturais, ao conjunto que a gente está definindo. E a segunda lei que ele estabelece é essa aqui. Se eu pego um cara lá no conjunto dos naturais, sempre que eu olhar para o sucessor dele, esse sucessor dele também vai ser um número natural. Certo? Então, Peano também estabeleceu isso como lei, tá? Então, o sucessor de qualquer número natural também será um número natural, tá? Aí, em seguida, o que Peano fez? Ok. Então, eu sei que lá no conjunto que eu estou construindo, eu tenho o número 1, e eu sei que se eu pegar o sucessor do número 1, esse sucessor... na verdade eu esqueci de escrever aqui, ele também vai ser um número natural, né? E aí o que foi que ele fez? Ele deu um nome, né? O sucessor do número 1, ele chamou de 2, o sucessor do 2 ele chamou de 3, o sucessor do 3 ele chamou de 4 e assim por diante. Daí já vão aparecendo os símbolos que nós usamos, né? No conjunto dos números naturais, tá? No entanto, por enquanto a gente só tem essas duas leis. E aí fica a pergunta, ok, isso aí, sei lá, será que é verdade que o 3 é um número natural? Isso precisa ser provado, né? Isso não está claro. Aqui a gente só tem duas verdades por enquanto, que são essas duas. Que o número 1 é um número natural e que o sucessor de qualquer número natural também é um número natural. Então a gente precisa provar isso aqui, tá? Então vamos fazer uma prova disso aqui rapidinho, tá? Então o que a gente pode usar para provar isso? A gente pode usar as únicas duas verdades que nós temos, certo? Então a gente sabe o seguinte, sabemos do axioma 1 que o número 1 é um número natural. Além disso, a gente tem o seguinte, segue do axioma 2 que o sucessor do número 1, né, mais conhecido como 2, ele também é um número natural. É isso que diz o axioma 2. O sucessor de qualquer elemento que esteja no conjunto dos naturais também será um natural. E aí agora a gente usa novamente o axioma 2. Novamente.
segue do axioma 2 que o sucessor do 2, mais conhecido como 3, é um número natural. Tá? E isso conclui nossa demonstração. Ó, note o que está acontecendo aqui, certo? Aqui nós definimos esses objetos aqui, mas só porque nós definimos eles não significam que eles estão no conjunto que nós estamos definindo, tá? Uma coisa que eu preciso frisar é o seguinte, aqui no estudo dos axiomas de Peano, você precisa fingir que você esqueceu tudo que você sabe sobre os números naturais, tá? Por isso que a gente vai precisar provar esse tipo de coisa óbvia pra gente, né? Ok. Agora, olha só aqui qual foi o terceiro axioma que Peano estabeleceu, né? Peano estabeleceu a seguinte regra. Estabeleceu que o número 1 ele não é sucessor de nenhum outro número natural. Ou seja, não existe nenhum n no conjunto dos naturais tal que o sucessor desse n seja igual a 1, certo? Não existe, tá bom? E isso foi uma verdade que Peano precisou estabelecer, certo? E agora aqui a gente vai provar essa proposição, tá? A gente vai usar esse axioma 3 e note que sem o axioma 3 não seria possível provar essa proposição, tá? Então olha só como esse axioma 3 é importante, certo? Ó, vamos fazer a demonstração aqui, ó. Novamente prova. Tá? Então vamos lá. Sabemos o que é 5. 5 ele foi definido... eu esqueci uma palavrinha, né? Sabemos que o 5 ele foi definido como o sucessor do número 4. Né? E claro, né? Se a gente... tá. E agora a gente vai usar o axioma 3, certo? Então, segue do axioma 3 que o sucessor de um número natural não pode ser o número 1. Só que esse sucessor do 4 é o 5, né? Então a gente tem que o 5 é diferente do 1. Agora, note que eu fiz essa demonstração muito rápido. Você deve se fazer uma pergunta aqui, ó. Tá? Aqui eu falei que eu usei o axioma 3. O que o axioma 3 diz? O axioma 3 diz que o sucessor de nenhum número natural é igual a 1. Então aqui eu usei que o sucessor do 4 não pode ser 1. Aí você tem que se perguntar, mas professor, o 4 é número natural? O 4 vai ser um número natural, né? A demonstração disso é igual à demonstração disso aqui, né? Na verdade, a gente pode usar a proposição 1 aqui para provar isso, porque aqui nós provamos que o 3 pertence aos naturais. Então, isso implica que o sucessor do 3, que é o 4, pertence aos naturais. Aqui a gente está usando o axioma 2, certo? O axioma 2 diz que o sucessor de qualquer número natural é um número natural. E aqui nós sabemos que o 3 é um número natural. Tá bom? Então aqui nós provamos aqui essa proposição. Olha aí, então a gente já conseguiu provar uma coisa muito importante, que é isso aqui, ó. Provamos que o 1 é diferente do 5, olha só. Coisa interessante, né? Agora eu lhe pergunto o seguinte, será que você consegue provar que o 2 é diferente do 5? Você consegue provar isso? Claro, né? Eu não faria a pergunta se a resposta fosse sim. Então a resposta disso é não, tá? Somente com esses 3 axiomas estabelecidos por Peano, nós não conseguimos provar que o 2 é diferente do 5, tá? A gente só consegue provar que um número natural pode ser diferente do 1, mas diferente de outro número, como o do 2, por exemplo, a gente não consegue. Pensando nisso, Peano estabeleceu o nosso penúltimo axioma. O que esse axioma diz? Diz que se você pegar números naturais diferentes, eles vão possuir sucessores diferentes. Ou seja,
Se n e m são números naturais distintos, então os seus sucessores também serão distintos, tá? Então, com isso, a gente consegue provar que o 2 é diferente do 5, né? Ó, vamos lá. Vamos para a prova. Ó, sabemos que o 1 é diferente do 4. Isso aqui já é... Aí você já tem que levantar, tá entendendo? Já tem que me perguntar, professor, por que a gente sabe que o 1 é diferente do 4? Tenho que explicar. Pois o 4 é o sucessor do 3 e o axioma 3 afirma, na verdade ele não afirma, ele estabelece, né? Estabelece que o 1 não é sucessor de nenhum número natural. Para não demorar tanto, eu vou só escrever natural aqui, tá? Certo? É isso que o axioma 3 fala, né? Ó, o número 1 não é sucessor de nenhum número natural. E nós já sabemos, né, que o 3 é um número natural, tá? Então aqui nós temos o sucessor de um número natural e aqui nós temos o 1. Então esses caras não podem ser iguais por conta do axioma 3. Ok, mas não é isso que eu quero provar. Eu quero provar que o 2 não é igual ao 5. Mas daí é fácil porque agora eu uso o axioma 4, né? Ó, segue do axioma 4 que, olha só, aqui eu tenho, como eu sei que o 3 é natural, o sucessor dele também é natural, então 4 é natural. Então aqui eu tenho dois números naturais distintos. E o axioma 4 diz pra gente que se a gente tiver números naturais distintos, seus sucessores também serão distintos, certo? Então segue do axioma 4 que o sucessor de 1 é diferente do sucessor do 4. Logo, quem é o sucessor do 1? É o 2. Quem é o sucessor do 4? É o 5. Certo? Então, olha só, a gente já conseguiu provar outra coisa muito importante, né? Que o 2 é diferente do 5, tá? Então, a gente já fez muita coisa, né? Então, vamos lá. Aqui tem o nosso último axioma, né? Estabelecido por Peano. De onde é que surgiu a necessidade desse axioma, né? A necessidade desse axioma surgiu da seguinte forma. Ok, a gente sabe que o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, dessa forma, né? Eles estão contidos no conjunto que nós estamos definindo aqui. Porque sempre que eu pego um número natural, o seu sucessor também vai ser um número natural. E a gente sabe que esses caras, né? Quando eu falei esses caras, é 1, 2, 3, 4, 5, blá, blá, blá. Eles são 2 a 2 distintos, né? A gente consegue provar isso usando os axiomas 3 e 4, por exemplo. Só que a pergunta que fica é o seguinte, ok, então a gente já conhece esses elementos aqui, que eles são obtidos a partir de você tomar sucessores, né? Sucessor do 1, sucessor do sucessor do 1, sucessor do sucessor do sucessor do 1 e por aí vai. A pergunta é, será que só com essas regras não poderiam, só com esses 4 axiomas, será que não seria possível existir um elemento diferente desses no conjunto dos naturais? Então a gente vai ver que sim. Se a gente tiver somente esses 4 axiomas, é possível que exista um outro conjunto que satisfaça os 4 axiomas, que contenha todos esses rapazes aqui, mas que não seja igual ao conjunto dos números naturais que nós queremos definir. E o axioma 5, mais conhecido como princípio da indução finita, vai vir para sanar essa debilidade, tá? Mas
Por enquanto a gente vai ficar aqui, tá? Eu vou falar melhor sobre o princípio da indução finita no nosso próximo vídeo, tá? Então é isso. Se você assistiu o vídeo até aqui e você gostou, peço que você dê o like aí, né? E se for do seu interesse, você pode se inscrever aí no meu canal, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.